Dando continuidade, então, ao nosso tema de hoje, que é a dislexia, não é? Esse transtorno de aprendizagem. Eu trouxe aqui, de acordo com a teoria, não é? Alguns pontos a serem observados e também alguns sinais de uma possível dislexia. A dispersão, fraco desenvolvimento de atenção, atraso na fala e na linguagem, dificuldade em aprender rimas e canções. Dentro de rimas e canções, se ao final, né, da palavra que nós olhamos para identificar que elas rimam, e às vezes são letras semelhantes, para a pessoa, né, semelhantes eu digo no traçado, para a pessoa com dislexia que tem um comprometimento na codificação, às vezes isso não é tão simples, não é? Fraco desenvolvimento da coordenação motora, dificuldade em quebra-cabeças, desculpe, e falta de interesse por livros impressos. Geralmente, a pessoa com dislexia, que ela tem a noção desse seu comprometimento, isso acontece principalmente em pessoas maiores, não nas crianças pequenas. Eu acompanhei de forma pontual um aluno com dislexia no ensino médio, em uma das escolas estaduais, durante o segundo e terceiro ensino médio. A oratória dele era maravilhosa, maravilhosa. Por quê? Ele fazia um acompanhamento na Unicamp, no DISAPRE, que trabalha com essa área. Eu participei de algumas reuniões no DISAPRE por conta dele, para poder ajudá-lo, saber como orientá-lo. E isso era muito explicado lá. Esse aluno, essa pessoa, sabendo da sua necessidade, ele queria mostrar, usar aquilo que ele tinha de melhor frente a essa dificuldade apresentada, que era a fala. Então, prova disso é a questão do cognitivo. Ter dislexia não significa ter o cognitivo comprometido. Se era para falar, se era para explicar, para se expressar, sempre ele era o escolhido. Não é? Então, essa questão, eu me lembrei disso falando da falta de interesse por livros impressos. Isso é nosso, é do ser humano, né? Da grande maioria. Se afastar daquilo que nos incomoda, que mostra para nós a nossa dificuldade, não é? E se aproximar daquilo que a gente consegue fazer de melhor. Saber os subtítulos da dislexia indica isso para nós. Qual tem que ser o meu foco de trabalho para esse aluno? Continuando, dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita, conhecimento pobre de rimas e aliteração, desatenção e dispersão, dificuldade em copiar de livros e lousa. Dentro da questão de dificuldades de copiar de livros e lousa, a orientação que eu recebi, inclusive lá na Unicamp a respeito disso, é que uma cópia acima de 3 linhas, não é? É algo praticamente impossível para uma pessoa com dislexia. São muitos símbolos misturados para que ele faça essa decodificação. E também, pessoal, essa questão de cópia, não é? Dentro disso entram as estratégias para nós utilizarmos. Hoje, os nossos alunos que têm os tutores, essa estratégia se abre também para os alunos que não têm. Reforçando o que eu trouxe da LDB, os métodos a serem utilizados. Dentro dessa metodologia, uma criança que tem, um aluno, um estudante que tem a dislexia, copiar para ele vai ser um sofrimento, não é? Eu sei que as características dele vai comprometer o traçado, vai provavelmente trazer uma caligrafia irregular. Puxa vida, eu não preciso que ele copie. Porque exercício de treino, treinar,
não vai trazer benefício para a dislexia, porque ele é um transtorno. Então, quando nós temos um transtorno, focar em cima apenas do transtorno não resolve. Treinar a cópia, que é um treino para a pessoa com dislexia, isso não vai ter efeito. Vai ser mais sofrimento no momento. Eu tenho que procurar estratégia para que realmente o objetivo da atividade seja atingido. E não simplesmente copiar por copiar. Puxa vida, dá o texto para ele. E esse dar o texto também não adianta dar o texto inteiro. Teria que ser dividido em frases. Então, se é um texto muito grande, por que não oferecer para ele o resumo desse texto? Então, todas essas estratégias, elas vão atender a necessidade do aluno com dislexia. E tenham isso em mente, o treino não vai trazer aprendizado. Bom, desorganização geral desse espaço de caderno, de escrita, por conta da questão da decodificação. Às vezes, os cadernos de pauta larga, dependendo desse subtipo da dislexia, sabe o caderno que muitas vezes a criança com deficiência visual faz uso, de pauta larga, da linha mais escura? Às vezes, isso é uma boa estratégia, quando eu já sei que meu aluno, que meu estudante, está começando a organizar o seu caderno, a sua escrita. Dificuldade na lateralidade e vocabulário pobre. Como que eu posso trabalhar a questão de vocabulário com o meu estudante? Dar oportunidade para que ele fale, mostrar outras formas de expressão. Então, as estratégias, elas são inúmeras para o nosso trabalho. Agora, nós temos aqui também manifestações da questão da dislexia, do comprometimento que ela vai trazer na questão da leitura e da escrita. Um atraso na aquisição e automatização, das competências de leitura e escrita, ou seja, fazer isso com muita destreza. Dificuldade acentuada no processo fonológico, consciência fonológica, nomeação rápida e memória de trabalho verbal. Aquelas 5 palavras que eu escrevi lá no início e pedi para que vocês lessem. Vocês provavelmente leram muito rápido. Já identificaram o CH como chu. Para o aluno com dislexia, isso vai um tempo maior, um processo de reflexão maior nessa memória de trabalho verbal. Agora, se eu tivesse colocado lá uma palavra em inglês, que eu uso muito esse exemplo, ou em alguma outra língua, nós iríamos, se quem lê não tiver o domínio daquela língua, nós teríamos um comportamento disléxico, porque teria que olhar, pensar, tentar juntar. Bom, é A, mas A em inglês não pronuncia A, dependendo do caso. Então, esse processo de nomeação rápida da memória de trabalho verbal, nós também podemos ter momentos assim, quando eu me deparo com algo que eu olho e acabo não conseguindo decodificar. Precisão, ou seja, né, ser correto, fazer de uma forma precisa, de uma forma pontual a questão da leitura. Então, eu olho, eu já leio. Né? Lembrando lá nas palavras, nas 5 palavras, bater no olho vocês já leram. Para o disléxico isso não vai acontecer. E a fluência na velocidade da leitura. Por isso que na grande maioria dos casos, a leitura é pausada, porque o processo de pensar para ele é maior do que é para nós. Continuando. Ai, eu escrevi errado aí de novo, pessoal, desculpe. Dificuldade na decodificação e no reconhecimento de palavras. Então, a leitura não é tão simples para ele como é para nós. Dificuldade na memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Nós trabalhamos bastante isso dentro do funcionamento intelectual e das funções cognitivas. O componente de armazenamento.
nós temos, não é, dentro da nossa memória, uma gama, uma quantidade muito grande de símbolos que eu olho e eu já decodifico. Que aquilo para mim é automático. Não é? Vou dar o exemplo das palavras em inglês de banheiro. Eu olho a escrita em inglês, mesmo que eu não saiba o que significa, mas na minha memória, não é? No meu armazenamento verbal, eu já sei que aquilo significa banheiro. E também, se eu vejo um símbolo de uma mulher, eu sei que lá é o banheiro feminino. Isso tudo faz parte do nosso componente de armazenamento verbal. É a nossa memória, que no caso da pessoa com dislexia, isso vai ser também um dificultador. Então vejam, não é apenas ler e escrever, são símbolos. Tudo que significar decodificação de símbolos. Leitura silabada, decifratória, hesitante com bastante incorreção. Lógico, a questão de pedir uma leitura em voz alta para o estudante com dislexia é muito complicado para ele, principalmente se ele já tem noção do seu transtorno. Aquilo vai ser uma sofrência para essa criança. Daí vai envolver a questão neurobiológica que ele já traz, mais uma ansiedade muito grande. Às vezes nós pensamos, não, eu vou pedir para ele ler, porque assim, quem sabe ele vai treinando. Né? Vamos esperar ele ter um nível de leitura mais autônomo e que essa leitura, às vezes, seja só de um título. Não precisa ser um parágrafo como os demais. Vejam só, pessoal, algumas letras que apresentam, não é, trocas para o aluno com dislexia, não são só as fonéticas. Então, olha lá, o O, P e T, B e V, toda a questão do S, Z, F e T, M e N. Então, não é só o P e o B, que é aquele fonético que nós temos, né, a ideia. Aí precisa de fono. Precisa de fono, mas não apenas para troca fonética, não é? Aiu, aio. Então, todos esses exemplos que eu coloquei aí são trocas que podem ser apresentadas na escrita e na leitura do estudante com dislexia. Omite ou adiciona letras. Isso é muito engraçado, né? É algo muito presente. Eu tenho, numa das minhas turmas da faculdade, uma aluna que ela tem dislexia, já é adulta, mãe e tudo mais. E para ler o que ela escreve, seja por WhatsApp ou seja numa atividade, eu tenho que ter uma atenção muito grande, muito grande. Porque exemplos como esse aí, dessa omissão ou adição de letras e sílabas é muito presente na escrita dela. Então, eu, como leitora do que ela escreve, eu tenho que ler, e se tem alguma palavra aí que não se encaixa dentro desse contexto, o observar o que ela quis dizer para não considerar errado ou perguntar, nossa, me desculpe, eu não entendi o que você falou, o que você quis, né, escrever aí, né? Eu tenho que evitar isso. Então, atenção muito grande. Então, vejam só alguns exemplos. Famosa, fama. Casaco, casa. Livro, livro, a omissão de uma letra. Batata, bata. Biblioteca, bioteca. Então, são algumas trocas ou omissões de palavras. Nesse meu caso, eu observo muito essa questão na aluna. E também, como eu disse para vocês numa das telas anteriores, a troca
pela confusão da letra com grafia similar. Isso também é presente. Então, o B, o D, o D, o P, que são letras que têm sempre na composição de um risquinho e uma barriguinha. Também há a possibilidade dessas trocas. Na leitura, pode ocorrer uma substituição de palavras também pelo traçado similar. Saltou, salvou, cúbico, bicudo. Então, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar para vocês, mas o aluno, ele vai ter essa dificuldade de organizar o símbolo. Organizar esse símbolo no registro ou na leitura. Isso que é a dislexia, né? Vejam também a questão das palavras né, por proximidade semântica. Cão, gato, bonito, lindo, carro, automóvel. Né? Então, eu pedi para que ele escreva bonito. Ele escreve lindo, devido à questão semântica, não é? A questão do significado. Dificuldade na compreensão dos textos lidos devido ao baixo desempenho na leitura. Aí cabe o que, pessoal? Uma estratégia. Ler para o meu estudante, no caso dos tutores, pedir o que ele entendeu daquela parte, voltar para a leitura. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas eu tenho essa conclusão comigo, que textos grandes não surtem efeito para a pessoa com dislexia. Isso é a minha compreensão, tá? Às vezes vocês podem ter exemplos onde não, isso deu certo, mas eu, né, que eu tenho uma aluna nesse sentido, eu procuro, ela entende a questão da mudança de recurso e tudo mais, mas para ela ser um texto, para leitura, alguma coisa, eu não uso o mesmo texto que os outros. Eu faço um resumo, sim, porque senão não vai adiantar. Ela vai procurar ficar decodificando lá no começo, né? E a compreensão não vai existir, no caso de um texto grande. Então, as estratégias, elas, no caso do aluno com dislexia, a gente tem que procurar atender esse subtipo, essa sua necessidade. Presença de muitos erros ortográficos. Lembrando que esses erros ortográficos, eles vão ser diversos. Nem sempre eles vão ter relação. E também a questão da escrita aglutinada, onde às vezes é grudada uma palavra a outra. Vejam o que a teoria traz. Na escrita podem surgir palavras unidas ou separadas, repetição de letras ou de sílabas. Então, vai escrever gato, gagato, né? Colocação de letras ou de sílabas antes ou depois do lugar correto. Então, eu penso, eu quero escrever casa. Eu sei que é o CA, o SA. Mas na hora de fazer esse registro, eu ponho ZA. Nessa situação, é por isso que eu dei o meu exemplo, o olhar atento do professor tutor, para a leitura da atividade do aluno com dislexia é muito importante. E para finalizar, aqui nós vamos ver a dificuldade em exprimir as suas ideias e conhecimento em palavras. Muitas dificuldades na escrita de composição, dificuldades na organização das ideias no texto, na escrita utiliza um vocabulário muito restrito. Em relação à questão do texto, acho que com tudo que nós conversamos deu para concluir a dificuldade que vai aparecer mesmo. Porque ele tem a ideia de uma produção de texto, mas fazer esse registro, trazer isso para a escrita é um processo muito grande. Aí entram as questões das estratégias, pessoal. Como que eu posso pedir para o meu estudante colocar para mim suas ideias e trabalhar em cima disso? Eu reforço aqui, pessoal, a quantidade e a qualidade. A quantidade, por mais que às vezes os pais
dão uma importância muito grande para isso, mas para nós, enquanto educadores, não. É a qualidade. Então, se eu conseguir, frente a uma produção de texto, vamos dizer assim, que esse aluno construa com toda a minha intervenção, com todas as estratégias que eu fizer uso, uma frase bem escrita, e esse bem escrita que eu digo é no sentido do respeito às características da dislexia, isso é uma vitória, não é? Já englobando o que tem aqui embaixo, a própria questão da caligrafia. Então, quantas coisas que eu posso trabalhar, esquecendo o treino, mas trabalhar de fato para que ele tenha uma qualidade na sua produção, através de uma frase, nem que seja simples. Então, essas estratégias nós vamos utilizando de forma a atender a necessidade desse aluno e trazer para a sua produção escrita uma qualidade, nem que a quantidade seja num número bem pequeno. Aqui nós encerramos mais um vídeo e no próximo a gente continua dentro da mesma temática.